Boa tarde a todos. Eu estava com saudade de estar aqui falando com vocês, nossos queridos convidados. Hoje nós temos o prazer de ter conosco a queridíssima Renata, Renata Lima da Costa, psicoterapeuta holocitêmica e mentora de vida. Ela já ajudou as pessoas a progredirem em uma vida mais leve, próspera e cheia de realizações, através do autoconhecimento. Usou ferramentas da psicoterapia integrativa e a psicanálise sistemática para que os clientes percebam aonde querem realmente chegar. Você sabe aonde você quer chegar? Vamos saber mais a respeito desse assunto tão importante. Muito bem-vinda, Renata. Uma honra te receber e eu te passo, querida, o microfone. Muito obrigada. Obrigada, Mirrei. Obrigada a todos. Então, ela já deu uma palhinha de quem eu sou, tá? Eu venho da biologia, mas a biologia para mim foi muito pouco. Eu sempre quis saber mais, né? Então, do corpo fui para a mente. E como qualquer pessoa, não sou perfeita. Por isso, eu fui querendo aprimorar cada vez mais a minha mente. Continuo, e acho que eu vou continuar até o último dia da minha vida, porque sempre vai ter alguma zica para a gente resolver, né? Então, eu preparei uma apresentação para vocês para dar apenas uma ideia de como a gente pode ter uma, um olhar um pouco diferenciado sobre o que acontece na nossa vida e esse olhar diferenciado trazer mais leveza para o nosso dia a dia. Agora eu vou compartilhar a tela. Só um minutinho, por gentileza. Mirrei, só me confirma se tá tudo ok aí, tá aparecendo direitinho. Beleza. Então, vamos lá. Cada coisa em seu lugar. Então, nessa conversa de hoje, a gente vai explorar as leis da constelação familiar. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, tá? Mas é algo que Bert Helling ele percebeu nos seus estudos, principalmente na África. Ele foi um rapaz que ele era coroinha, viajou muito pelo mundo e ele descobriu a constelação em algumas tribos na África e deu uma organizada para trazer para a gente, tá? Então a gente vai ver como é que funciona como é que funcionam essas leis na importância de cada membro dentro do seu sistema familiar. Sistema porque está tudo dentro de uma caixinha, né? A família está ali, o trabalho está ali, a escola está ali, então cada local é um sistema diferente, tá? E a partir daí a gente começa a perceber que quando alguma coisa está fora do lugar ou está faltando, o corpo, a mente, ela tende a responder isso com um vício. Seja droga, seja jogo, seja sexo, seja estudo, seja o que for. Se é viciante, possivelmente tá, se é um vício, possivelmente está relacionado a um sistema desequilibrado. Tá? Continuando, eu vou trazer as 3 leis de Bert. Ele fala sobre a ordem, o equilíbrio e o pertencimento. A ordem significa dizer que cada membro possui um lugar específico. Quem chega primeiro tem prioridade. Então, vamos botar numa família. Quem tem prioridade, o filho ou a mãe? A mãe, porque a mãe chegou primeiro. Num ambiente de trabalho, o chefe recém-contratado tem uma equipe. Quem é que tem prioridade ali? A equipe. O chefe vai dar ordem, mas a equipe vai conversar com o chefe, porque a equipe já tem noção de como está indo, né? É como se dissesse assim: quem chegou primeiro tem mais conhecimento. Isso é óbvio, tá? Num casal, por exemplo, o casal ele chega junto, o casamento se forma ao mesmo tempo, tanto para uma parte quanto para a outra.
Então, num casamento, os dois chegam juntos. Os filhos chegam depois. O primeiro filho tem prioridade sobre o segundo filho e assim vai. O equilíbrio. O equilíbrio está relacionado ao dar e receber. Vocês já devem ter percebido que, assim, quando você dá muita atenção para uma pessoa, quando você recebe um presente caro, por exemplo, né, você acaba que, às vezes, fala assim, não, 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 nem precisa, não precisava ter se incomodado, porque você acaba tendo uma sensação de que você é obrigado a retribuir, né, e então tem que ser equilibrado, tem que ter um equilíbrio entre o dar e o receber, então você dá o que você pode e recebe o que você pode, né? E o pertencimento está relacionado, a lei do pertencimento está relacionado a que todos de um sistema têm o mesmo direito de pertencer àquele sistema familiar, né? Uma criança natimorta tem direito a pertencer àquele sistema familiar, mesmo que ela não esteja viva nesse momento. Uma pessoa que foi presa, um tio que, um traficante da sua família foi preso, ninguém mais fala dele, mas ele ainda faz parte do sistema familiar, sabe? Mesmo as pessoas que foram excluídas por algum motivo, por vergonha, por seja qual motivo for, eles têm o direito de pertencer. Então, sempre que você quebra uma dessas leis, dá chabu no sistema. E normalmente sobra, né, quem tem as consequências normalmente é quem é o mais novo. Seguindo aqui. Perdão. Então vamos começar pelo mais simples. O papel da mãe, do pai, dos filhos e dos irmãos na constelação. A mãe. A mãe é aquela figura que representa o cuidado, a nutrição e a conexão emocional. A mãe, normalmente, e quando eu falo mãe, não precisa ser a mãe que pariu, não precisa ser a mãe. A mãe é a energia feminina cuidadora da pessoa, tá? Você pode ter a sua avó como uma energia feminina, como uma energia de mãe. Pode ter uma babá, uma tia exercendo a energia de mãe, tá? É uma força, é a força materna. A força materna, então, ela representa o cuidado, a nutrição e a conexão emocional. Dificilmente você vai ver alguém que está no papel de mãe numa família falando assim, vamos lá, vó de asa delta, meu filho. Não, porque isso a mãe não joga para o mundo. A mãe vai, no mínimo, vai gritar para o pai isso. Não vai lá com meu filho, pelo amor de Deus, vai acontecer alguma coisa de ruim. Porque a mãe é isso, a mãe é acolhimento, a mãe é cuidado. A mãe é aquele negócio que pega assim o filho, coloca debaixo do braço e se bobear ninguém nem pega nele. É o cuidado, é a nutrição. O pai já é responsável para dar estrutura, disciplina, orientação. O pai leva para o mundo. Quando um casal tem filho, um segundo filho, por exemplo, um pai deveria pegar o primeiro filho, levar para brincar, sair de casa para a mãe ter o tempo com o bebezinho novo que está chegando, sabe? O pai é aquele que leva o filho para andar de skate, enquanto a mãe não quer nem olhar. Eu aqui em casa não quero nem olhar. Quando as crianças pegam no skate, eu não vou nem ver. Vai você para o parque com os filhos que eu não quero nem ver. Por quê? Porque eu já fico pensando que vão se machucar. E a força masculina, a força do pai, é aquela força mais, sabe? Aquela força que leva para o mundo, vamos encarar, vamos rosnar, sabe? Bem diferente. Então você tem que, numa estrutura familiar, você tem que ter uma força materna, uma força paterna, e não precisa, uma coisa muito importante que a gente tem que ter em mente é assim, o mundo perfeito é pai e mãe gestando uma família. Agora, se não tem pai nem mãe, ou o pai abandonou, ou a mãe abandonou, ou morreu, cara, não tem, você precisa de uma figura materna e uma figura paterna. Tá? Uma energia de mãe e uma energia de pai. Isso é mais importante do que a figura. Eu digo mais importante no sentido de montar uma estrutura familiar, emocional, tranquila para o crescimento do indivíduo.
E os filhos, eles têm o papel de continuar e respeitar a ordem estabelecida. Então, são dois filhos, vamos botar lá, dois filhos. O filho maior, ele tem prioridade no que ele deseja. Porém, o filho menor, né, ele precisa de mais cuidados. Então, o maior tem que entender do que o pequeno tem mais cuidado, e o pequeno tem que entubar que a vontade do maior vai ser prevalecida, sabe? E assim vamos. Vai ser rapidinho a palestra, tá? Então, vou dar aqui um exemplo de uma dinâmica familiar emaranhada, bagunçada. O primeiro exemplo é pais que cuidam dos filhos adultos. O filho está adulto em casa, na casa dos pais. Ou não precisa nem estar na casa dos pais. Mas é a mamãe que faz a comida, leva para ele. Ou o papai e a mamãe ainda dão mesada. O filho é sempre o coitadinho, né? Mesmo adulto é o coitadinho. O que isso significa? Não sei se vocês já viram na internet, mas diz assim: pais que cuidam de filhos adultos querem a morte dele. Por quê? É uma frase forte, mas eu vou falar outra aqui que também não é muito fraca, não. Porque com isso você está cuidando de imbecis. Quando você tira a força do seu filho para ir para o mundo, quando o seu pai tira a sua autoridade de quebrar a cabeça, quando seu pai, sua mãe te protege de frustrações, você não consegue se desenvolver no mundo. E vamos combinar, quando você chega na natureza, vê um bichinho ali todo perdido, o que acontece? O mundo engole, ele morre. Então, por isso que filhos adultos não precisam ser cuidados pelos pais. Tem sim que respeitar a opinião dos pais, respeitar os conselhos dos pais, respeitar porque eles têm prioridade, respeitar porque eles vieram mais cedo. Na hierarquia, eles têm prioridade. Respeitar não significa nem exatamente você fazer o que eles estão dizendo. Pensar assim, sim, mamãe, agora eu entendi o seu ponto de vista, tá? Mas de repente eu vou fazer diferente porque eu entendo de outra forma, sabe? Mais ou menos assim. Um segundo caso são os filhos que cobram dos pais. Tá? Tipo, se meter em briga de pai e mãe. Ah, mas o meu pai trai a minha mãe, ele é um safado, não sei o quê. Isso é problema do casal. Quando você se mete no relacionamento de seus pais, você está encarando os dois como fracos, como se eles não tivessem a capacidade de se resolver. Só que eles têm prioridade, eles chegaram primeiro nesse mundo. Eles têm os motivos deles para fazer o que eles querem, o que eles estão fazendo. Eles têm toda uma vivência que você não faz ideia do que aconteceu com eles. Mesmo que eles contem, você não faz ideia. Porque fato é uma coisa, o emocional é outra. Então, quando você se mete no que o seu pai e sua mãe fazem, dá pitaco, fala, você está fazendo errado, faz assim. O seu pai e sua mãe querem morar no mato, aí você vai lá, tira os dois do sítio, sei lá, não vem morar na cidade grande porque aqui é melhor. Ou então faz o contrário, pega os dois, não, vou levar vocês para o mato, que lá vocês têm mais segurança. Quando vocês atuam de forma a se sentirem maiores que os seus pais, isso avacalha a dinâmica familiar, tá? Você está se colocando como pai deles. E isso não funciona bem, porque a natureza vai arranjar um jeito de reorganizar isso. E normalmente isso é feito através da dor, tá? Um outro exemplo, quando os pais priorizam os filhos em relação ao casamento. Eu falei no início da palestra. Quem vem primeiro é o casal e os filhos vêm depois. Normalmente é assim, né? Então, lógico, você não vai deixar de cuidar do seu filho, né? Os seus pais não vão deixar de cuidar de você. Os seus pais, os seus cuidadores não deixarão de cuidar de você. Porém, né, eles têm prioridade. Um exemplo que eu gosto de dar é assim: você só tem dinheiro para comprar um ar-condicionado. Você só comprou um ar-condicionado. E aí, você vai botar onde na sua casa? No seu quarto
Ou quer dizer, seus pais botariam onde? No seu quarto ou no quarto deles? No quarto deles é o certo, porque eles têm prioridade. O que eu estou falando aqui parece loucura, parece viagem, mas é uma questão antiga da humanidade. Você vê que a gente tem os sábios, os anciões, eles trazem conhecimento, eles precisam. Quem chega primeiro tem mais conhecimento e por isso eles têm prioridade, tá? Ah, eu já botei 2 vezes aqui filho que se mete na vida dos pais, então vou botar filhos que cobram os pais, uma forma diferente, né? Assim, os meus pais se separaram. Ah, mas a minha mãe estava errada. Ah, mas o meu pai estava errado. Quem é você na fila do pão para dizer se seu pai ou sua mãe estavam errados? Ah, mas a minha mãe, ela devia ter me dado mais amor quando eu era pequena, porque minha mãe me batia muito. Quem é você na fila do pão para dizer se sua mãe tinha que ter feito diferente ou seu pai diferente? Eles fizeram por você o que eles podiam, com o que eles podiam, sabe? Hoje em dia a gente tem muita informação, antigamente não tinha. Hoje tem para, mulher sofre muito. Sim, mulher sofre muito. Imagina a geração da sua mãe, da sua avó. Agora imagina da sua bisavó. Tudo a gente aprende, o nosso aprendizado emocional vem muito da primeira infância. Por isso que a dinâmica familiar é muito importante. E antigamente ninguém tinha essa, minha mãe cortava pão assim, é assim que eu vou cortar. Tem uma história muito engraçada, que é assim, a mulher colocava o peixe na travessa e cortava o rabo e a cabeça. E todo final de ano botava lá. Aí teve um dia que o marido falou: por que você corta assim, meu amor, tirando a cabeça e o rabo? Se cabe tudo na travessa. Eu não sei, pergunta para minha mãe. Eu tô copiando ela. E aí foi lá para a sogra: mas por que você corta assim? Eu não sei, pergunta para minha mãe, porque foi assim que eu aprendi com ela. Aí ela foi, o cara, né, foi na avó lá da mulher dele e perguntou: por que a senhora corta assim? Eu sei, porque quando eu fazia não cabia na tigela. E aí você vê, a filha repetiu, a neta repetiu e possivelmente a bisneta também ia repetir, sabe? Assim, as pessoas dão o que podem. Você aprende dentro de casa com o que você pode receber. E é assim que a vida é. Não adianta fazer chilique, não adianta bater o pé querer que seja diferente, porque não é, tá? Vamos seguir. Então, a gente vê que é muito fácil um sistema familiar tá enrolado, tá fora do lugar. Ou tem alguém fora do lugar, ou tem alguém que tá faltando, ou tem alguém fora do lugar, que eu digo assim, é um filho que cuida da mãe, ou uma mãe que cuida de um filho já adulto, ou é uma sogra que acha que ainda é mãe do filho quando ele já está casado, enfim, né? Então você vê que uma falta, ela traz um vazio, né? Fica aquele buraco, e aquele buraco, ele necessita de compensação, e essa compensação te prende de alguma forma, e normalmente são com os mais jovens do sistema familiar que acontece, e esse aprisionamento vem trazendo normalmente vícios, tá? É para você suprir aquilo que a gente vê muito, principalmente antigamente, né, o cigarro. Os pais ficavam muito tempo fora de casa, era muito comum ter mais de uma família, essa coisa do machismo que a gente já conhece, né? E aí os meninos cresciam, as meninas cresciam, e faltava aquela peça paterna, né? Que a peça paterna, ela te traz, agora eu não me lembro, eu acho que é serotonina, o carinho paterno, né? Ela traz serotonina. E sem isso, o que é que vai fazer? Como é que você vai preencher isso? Com cigarro, com drogas, né? É uma química, não é só emocional, é químico também, porque a emoção libera química. Então, se você não tem aquela química liberada de uma forma natural, com a interação dentro de um sistema familiar, você vai acabar procurando suprir de outra forma. Repetir. Só que a gente tem modos de desfazer isso.
tá? Como é que você faz desfaz essa confusão, esse emaranhamento? Primeiro, você tem que reconhecer o seu lugar, tá? Putz, eu sou filho. É filho? Beleza. Então não se meta na vida do seu pai e da sua mãe. Não ache que você sabe mais do que sua mãe ou mais do que seu pai. E lembra, vou lembrar de novo. Toda vez que eu falar pai e mãe, é a energia paterna e a energia materna, tá? Pode ser com dois homens, pode ser com duas mulheres. O importante é você ter uma energia um pouco mais carinhosa, emotiva, passiva, uma energia um pouco mais forte, ativa, sabe? O feminino e o masculino, independente se é pepeca ou piu-piu, tá? Então você reconhece esse lugar, faz o que você tem que fazer e acabou. Não se ache melhor que ninguém, não se ache melhor que os seus pais. Eu tô falando isso porque eu passei assim, muitos anos achando que os meus pais estavam errados. Achando que meu pai tinha que fazer isso, ele tinha que parar de fumar, ele tinha que parar de beber, minha mãe tinha que se separar do meu pai tinha que isso, minha mãe tinha que aquilo. E minha vida não vai pra frente, porque eu tô focada neles, sabe? A minha vida só vai pra frente quando eu dou espaço pra eu ir pra frente, sabe? Enquanto eu tô cuidando do meu pai e da minha mãe, eu já tenho filhos, os meus filhos já seriam o meu pai e minha mãe. E assim a vida não segue. Para você ter prosperidade, pum, olha para você, tá? Não é ser egoísta, lógico, você vai continuar olhando com carinho para o seu pai, para sua mãe, respeitando, principalmente respeitando e sendo grato, tá? Porque a gratidão também abre espaço. Quando você é grato aos ensinamentos, tipo assim, pô, aquele dia meu pai, pô, desceu o chinelo em mim, cara. Mas também se ele não tivesse feito aquilo, eu acho que hoje eu estaria com aquele moleque lá, e aquele moleque ia ter arrebentado a minha vida. Sou grata, sabe? Você tem que ser grata até ao ex-namorado da sua namorada, por exemplo, tá? Graças a você, ela se separou de você e agora tá comigo. Sou grato, entendeu? Gratidão é um ponto muito forte. Não, reconhecer onde você tá, aceitar a realidade como ela é, sem julgamentos, é essencial. Não adianta bater pezinho falando porque minha mãe tinha que fazer diferente, porque meu pai tinha que fazer. Ah, a vida é muito injusta comigo. Então você vai passar o resto da vida gritando e não vai acontecer nada na sua vida, tá? Quem grita faz pirraça é bebezão, é bebezinho, precisa de troca de fralda, sabe? Precisa de uma madeirinha. Adulto, gente com responsabilidade, já vai no vaso sanitário, se limpa sozinho, faz a própria comida, se vira, aceita a condição que vem e se vira, sabe para onde quer ir. E se não sabe, procura descobrir de alguma forma e vai, né? Aqui, a terceira forma seria soltar-se dos vínculos emocionais prejudiciais à cura. A cura que eu digo é o equilíbrio, tá? Vai chegar um momento que quando você começa a olhar para você mesmo, você começa a reconhecer coisas que não estão ajudando no seu crescimento pessoal, tá? Você pode amar aquele amigo, amar aquela amiga, mas você olha para ele e fala, putz, ele tá estagnado na vida. Se eu ficar do lado dele, é capaz de eu não crescer junto. Ou então você está se desenvolvendo num novo emprego, num novo curso, num novo estágio, e a pessoa tá lá, pô, cara, mata aí, mata só hoje, vamos dar um rolê no shopping, mata só hoje, vamos lá pegar fulaninho, sabe? Você tem que estar ligado no que te atrapalha. Isso é muito importante. E realinhar sua postura no seu devido lugar, para estabelecer o equilíbrio. É isso, você se reconhece, você vê o seu entorno, o que te ajuda, o que te atrapalha, aceita o que chega em você e age, vai para a luta. Porque se você ficar lá, ah, mas eu gosto tanto de fulaninho, esse fulaninho fica te puxando para baixo. Ah, mas o meu pai e minha mãe deviam ter feito diferente, minha mãe devia me dar mais beijos, minha mãe não me abraça. Cara, tudo bem, de repente sua mãe nem recebeu amor, não sabe nem o que que é um abraço, sabe? Não tem como você julgar uma pessoa se você não sabe a história dela. E se ela falar, não, meu filho, eu te amo, pode ser que você até nem acredite, porque a sua forma de receber amor é diferente da forma que ela tem para dar.
entendeu? Então aceita as coisas como são, sabe? A coisa de ficar remoendo, se fazendo de vítima, é um atraso de vida. Então, cada um em seu devido lugar é o caminho para a cura, para o equilíbrio, né? Então, voltando às leis de Hellinger, né, do Bert, você respeitar a ordem natural dos membros da família, você encontrar o equilíbrio entre dar e receber, sabe? Não é aquela coisa de você, mas a minha mãe é tão ingrata, mas o meu filho é tão ingrato. Cara, então de repente, será que não é você que está dando demais e está cobrando da outra pessoa te dar equivalente? Pensa, porque a sua realidade é você quem faz, sabe? Começa a pegar um pouco de responsabilidade pela sua vida para ver se não dá uma mudada nas situações. E o pertencimento, né? Você tem que garantir que todos se sintam aceitos e pertencentes. Isso traz uma sensação de segurança. E só a sensação de segurança já é suficiente para você poder relaxar e olhar para o que você precisa para dar um passo adiante, sabe? Para ter sucesso na vida. E isso inclui aquela prima que de repente é uma vadia, que você considera uma vadia, mas ela tem direito a pertencer ao sistema, tá? Isso inclui, de repente, o seu pai, que já separado da sua mãe, continua um mulherengo, ou então um tio que é drogado. Todos pertencem à família, a gente não tem direito de julgar a ninguém, ninguém sabe do dodói do outro. Assim como você tem as suas dores, o outro também tem. Ninguém é perfeito, até porque quem é perfeito está no céu, né? Então, assim, não existe perfeição. Lembre-se, quando você pensar em julgar alguém, você fala, quem sou eu na fila do pão para julgar essa pessoa? Né? Então, agora a gente está finalizando. Então, eu vou trazer mais umas 8 regrinhas para vocês levarem para casa para pensar, tá? Seriam 8 leis da vida, que um dos meus professores escreveu um livro, né? As leis essenciais da vida, as leis fundamentais da vida, alguma coisa assim. Depois, se vocês quiserem, peçam para a Meire que eu posso deixar com ela a referência, tá? Em que ele percebeu que existem fatos na vida que não tem como mudar. Tipo, vida é. A vida é o que é, independente se você quer ou não quer. Adianta você reclamar que o dia amanhece às 6 da manhã? Vai ser assim. Adianta você reclamar que precisou de um pai e da mãe para nascer, que você queria ter nascido de chocadeira? Mas vida é assim. Você vai ter que estudar? Vai. Quanto mais você reclamar, mais vai doer estudar. Então para de reclamar, estuda. Sabe? Não tem jeito. O movimento. Nada acontece se você não se movimentar. Para você nascer, precisou de um homem e uma mulher se movimentando bastante, né? Depois que você nasceu, você precisou se movimentar para sugar o leite. Tudo na vida é movimento. Se tem movimento, tem vida. Então, quando você para de se movimentar, significa que você não está vivendo. Foi o que eu falei. Se você fica ali reclamando, nada anda na sua vida. Então, sua vida para. E que graça tem ficar numa vida parada? Vai ficar reclamando para receber a atenção dos outros, uma atenção que vem de pena, sabe? O sucesso está na mão da gente. A gente precisa só saber manipular. Dor. Vida é dor, não tem jeito. É importante saber escolher a dor. Se você quiser. É muito ruim acordar cedo e pegar o ônibus cheio para ir trabalhar. Mas também é muito ruim ficar sem dinheiro para gastar ao longo do mês. Qual é a dor pior para você? Acordar cedo ou ficar sem dinheiro? Né? É... Ai, meu marido, eu não tenho condição de me separar do meu marido porque vai ser muito ruim as pessoas acham isso. Vai ser muito ruim para os meus filhos se eu me separar do meu marido. Mas se eu não me separar, eu vou continuar tendo um relacionamento abusivo. E as minhas filhas vendo isso, aprendendo que isso é normal e possivelmente repetindo isso na vida delas. Qual é a dor menor? É isso que você vai escolher. Ou você fica dentro de casa, né,
com a dor de não estudar e não ser ninguém, não fazer, né? Não correr atrás de não ser ninguém, ou você tem a dor de correr atrás e abandonar a sua família de certa forma. Qual é a dor que você escolhe? É o tempo inteiro a gente escolhendo uma dor. Não tem jeito, é assim. Conexão. Todos estamos conectados em causa e efeito, independente da sua vontade. Isso é certo. Isso é certo. A sua decisão vai influenciar todo o seu entorno. A decisão do outro vai influenciar todo o seu entorno. Então, por isso que é importante a gente entender que a vida porque a decisão de alguém vai influenciar a sua vida. E não vai ter jeito. E se você matar aquela pessoa para não interferir na sua vida, a sua atitude de eliminar aquela pessoa da sua vida já está interferindo na sua vida. Então não tem jeito. Não somos alecrins dourados, sabe? A gente não é tipo aquele pequeno príncipe que vive sozinho num planeta. Até ele, né, tem certa influência da raposa e daquela rosa lá. Não tem jeito. Presença. Fica aqui e agora e sente o que vier. É importante a gente sentir o que vier. Por quê? Porque quando a gente não sente, quando a gente esconde dentro da gente, isso se transforma em doença, sabe? É o que a gente chama de psicossomática. Então, se você engole muito sapo, o seu estômago um dia vai doer. Se você se aborrece muito, o seu coração um dia pode infartar, você pode ter um AVC, você pode ter os ombros duros de tão tenso que fica, você pode ter problemas intestinais, você pode ter uma variedade quase infinita de problemas físicos e mentais que você pode ter só por guardar sentimentos. Como é que você faz? Chegou a raiva? Transforma essa raiva. Ficou com raiva que foi demitido? Ah, é? Vou arranjar outro emprego. Batalha, batalha, batalha. Usa essa força da raiva para achar um emprego. Sabe? Tá precisando botar mais para fora? Coloca um colchão na parede e começa a socar, sabe? Descobriu que você tem uma raiva do vizinho que coloca música alta. Você não precisa confrontar, sabe? Você precisa botar para fora. Escreve uma carta. Que raiva! Eu não aguento mais essa música, não sei o que, não sei o que. Não precisa nem entregar, mas põe para fora. Que só de botar para fora, você já vai até ter outro olhar para sua raiva. Será que precisava tudo isso? Lembra? A sua vida é você quem faz. E isso não é balela, não é papo Haribo, tá? Não é papo como chama? Positivismo tóxico, que tem muito por aí. Não, não é. Você vê que é com coisas simples, sabe? É sentir emoção, é não guardar nada. Ficou magoado, tem condição de chegar para a pessoa e falar? Porque às vezes não tem condição. Você vai chegar para falar com a pessoa, pô, você me magoou. Bichinha, tá magoado. Isso a gente ainda tem muito, sabe? E tudo bem, você não vai mudar a pessoa, mas você pode mudar a sua forma de ver as coisas, tá? Concordância. Diga um sim absoluto para tudo. Luca, aconteceu, não tem jeito. Sim. O que a gente vai fazer com isso agora? O que eu tenho de conhecimento, de ferramenta para agir sobre isso agora? É assim que a gente faz. Quem fica chorando pelos cantos com a fralda suja é neném. Gente grande limpa o próprio bumbum. E as últimas duas, né? Que a vida é conclusão. A gente tem que concluir para poder continuar a vida, porque se a gente não conclui uma situação, os nossos descendentes vão concluir, porque as leis de Bert, eles dizem isso. No sistema familiar, quando uma coisa não termina, ela continua com quem vem depois, sabe? Então, assim, começou um curso, termine esse curso. Não que o seu filho e o seu neto vá fazer aquele curso novamente, mas se você terminando aquele curso, ou, por exemplo, escrevendo uma carta para você mesmo de gratidão ao que você já aprendeu no curso, mas que agora não faz mais sentido para você, por exemplo,
já libera um espaço emocional para entrar coisas novas, sabe? A gente tem que estar sempre limpando o nosso desktop, digamos assim. Não vai usar mais? Gratidão pelo aprendizado. Tchau. Abre espaço, sabe? É sempre assim que a gente faz. E a última, mas não menos importante, é a semeadura. O que que é a semeadura? Você planta. O que vai sair na colheita, ninguém sabe. Quantos casos vocês veem aí de gente que plantou vários hectares e veio a chuva detonou tudo, sabe? Você faz o que depende de você. O que não depende, não depende. Não adianta ficar batendo o pezinho, sabe? Não adianta tentar manipular os outros para conseguir o que quer, sabe? Então é isso que eu vim trazer para vocês hoje, sabe? Que se tudo tiver no seu lugar, você tem condição de ter uma vida leve, uma vida próspera, sem vitimismo e com muito sucesso. O sucesso que você considera sucesso, né? Porque tem gente que acha que sucesso é ter muito dinheiro. Tem gente que acha que sucesso é ter um trabalho para pagar o suficiente e no tempo livre dormir. Tem gente que acha que sucesso é ter filhos saudáveis. Cada um tem o seu sucesso. E a gente respeita isso. Então, agora me diz, você entendeu que pode começar uma vida equilibrada sem depender dos outros? Ou você ainda não entendeu que pode se responsabilizar pelo seu futuro sem jogar a culpa no destino, no universo, no papai, na mamãe, no vizinho, no sistema? Pensa bem. Entendeu a importância de cada coisa no seu lugar? E foi isso. Eu já aprendi bastante coisa. Eu tenho, assim, algumas, vamos dizer, observações. Eu tinha algumas perguntas e você foi respondendo ao longo da sua palestra. Fantástica, É um realmente. processo de raciocínio, né? Sim, sim. E eu consegui me ver em certas situações no decorrer da minha vida, como filha e depois como mãe também. E eu acho uma coisa que eu queria te perguntar. Vamos dizer assim, a família de hoje, ela foi mudando, né, ao longo de alguns anos, porque antigamente as famílias eram mais próximas, e não só pai e mãe, mas os avós, os tios. No decorrer do tempo, as coisas foram se modificando, né? Os avós hoje em dia também não tem mais aquela imagem da vovó fazendo tricô, crochê, que cuida dos netos. Ela tem uma certa independência, né? Ela conseguiu, dentro da sociedade, se manter jovial, ocupada. Hoje também muitas mães trabalham, tiveram, né, que sair um pouco fora de ser só dona de casa, adquiriram também um nível cultural mais elevado do que antigamente, né? Você ia para a escola, terminava com 18 anos, não necessariamente você iria ingressar para uma universidade, né? Geralmente as famílias esperavam que você fizesse pequenos trabalhos, arranjasse um bom partido, né? E começasse uma nova família. E uma coisa também que eu acho interessante, a gente, quando tem filho, a gente procura, vamos dizer assim, pôr na prática as coisas básicas da necessidade daquela criatura para que ela se mantenha viva. O alimento, a limpeza, e a gente sempre conversa com a criança sorrindo,
botando musiquinhas, enfim, transferir para aquela criatura um conhecimento, né, e provir as suas necessidades imediatas. Conforme aquela criança vai começar a se desenvolver intelectualmente também, ela vai absorvendo todos os ensinamentos, né? Na alimentação, o que ela vai estar comendo, e aí o aprendizado até a hora que ele vai para a escola, né? Mas a mãe e o pai têm também a responsabilidade da formação da personalidade e, de certo modo, caráter daquela criança, né? Ensinar não ser agressiva, né? Não pode morder, né? Porque as crianças, vamos dizer assim, em determinados momentos, podem desenvolver certas, vamos dizer assim, vamos chamar de pequenos vícios, né? É, são treinos, né? A criança ela E está treinando a boca, treinando a mão, a então assim, ela vai mão, passar por essas exatamente. fases, né? Ela ainda não sabe o quanto de força que ela pode exercer até depois no irmãozinho, né, que é bem menor. Não mate o seu irmãozinho. Pois é, eu passei por isso aqui. Exatamente. Mas você sabe que, às vezes, os próprios pais necessitariam, inicialmente, antes de querer ter filhos, de terem um curso, nem que seja um curso de 6 meses, para aprender a ser pai e mãe. E, Seria inteligência emocional, né? Aprender a sim, desenvolver uma inteligência emocional, exatamente. assim você consegue respeitar o desenvolvimento da criança. Sim, com certeza. Eu É tive a porque. minha filha e não tive isso. Então, assim, a Uhum, minha primeira filha, eu acho que para todo mundo, né? O primeiro filho é o sobrevivente, porque sim, está aprendendo junto com a mãe. Ela, exatamente. ela lavava tudo quanto era chupeta, ninguém pegava, não estava com perfume, não chegava perto dela. O meu segundo é super saudável também. Assim, ele cresce por si só. Exatamente. O primeiro é o experimento. Vamos ver se dá certo. Pois é, só dormia se tivesse de banho tomado, entendeu? Mas isso é coisa que a gente traz de família mesmo, É. né? E o, Criança tem que estar limpa, criança não, vai pegar uma pereba, vai morrer. Não é isso, gente. não, imagina. E uma coisa também que eu consegui com o meu marido na época é da gente ter esse equilíbrio que você mencionou. Ele era a parte mais severa e eu era a parte mais soft, para equilibrar, fazer um equilíbrio no nosso relacionamento. E também nunca fiz comentários quando ele chamava a atenção dos meninos de chegar e proteger os meninos, sabe? Porque aí você tira a importância do que o pai está chamando a atenção do filho, Isso, sabe? Porque isso, tem isso. vezes pais que fazem isso, Eu já fiz muito isso. Hoje eu já não faço. proteger a criança, então quando o pai chama a atenção, aquela observação do pai perde totalmente a força. Ah, E e isso, isso atinge a criança de diversas formas, né? Primeiro que o casal, né? uhum, Um se coloca maior que o outro, sim, já quebra o equilíbrio do casal. é, E a criança, intuitivamente, ela sabe que ela é metade um, metade o outro. é, Se uma das metades diminui, ela mesma, a criança mesma, vai começar a se ver diminuída de uhum, algum ponto. E aí a autoestima dela vai sendo danificada, e essa falta da presença masculina forte ou uhum, da feminina forte, é, né, em equilíbrio, vai facilitar a uhum, questão do vazio e da procura por mais uhum. dopamina. E a Dopamina, gente serotonina, também nunca deve subestimar a inteligência da criança, nunca. porque ela saca e ela usa, vamos dizer assim, desse feeling para testar ambos.
os pais, depois até na escola testar os professores para ver. Eu costumo encarar isso um pouco diferente do que as pessoas encaram esse teste. Aham. Porque, no meu ver, é um teste de aprendizado. É quase que uma situação empírica para a criança, para ela Sim, entender como funciona. Mas muita gente diz que é malicioso isso. Ah, ele está me não, testando. não chega a ser malicioso, não. Não é malicioso, é um aprendizado da criança. Exatamente, ele está aprendendo a se defender, a saber o seu espaço, até onde ele pode se situar, né? E aí, se você não mostra para ele até onde ele pode ir, sem estar ocupando o espaço do outro, porque aí é o desrespeito, né? Então, ali você Uhum. tem que sim mostrar para ele, como você mesmo diz, pai e mãe. Se a mãe diz não, é não. Acabou. Fim de papo, não vamos argumentar, porque sempre existe um porquê do não, né? E eu sempre procurei explicar também o não. Não simplesmente dizer não, não pode. Não, vamos sentar e vamos analisar o porquê desse não. E aí eles entendiam até onde eu estava certa e aceitavam de bom grado esse não, para não É, ficar emburrado. quando a criança ela é um pouco menor, explicar. Ah, não, quando é muito pequena, não, não tem Não, como. não, não é nem de questão de entender, mas assim, é como se você estivesse dando autoridade para ela, a explicação. Uhum, Então tem que ser feito de uma forma leve e uhum, criança que já entenda que pai e mãe mandam. sim. Parece coisa assim de mãe raiz, digamos, né? Uhum, Mas é mais ou menos assim, porque as crianças elas têm que entender o que é autoridade, porque quando não uhum, tem autoridade, o que acontece? Ela vai procurar essa autoridade na rua. Se a sim. gente não fala não dentro de casa, é como se a gente estivesse tirando Uhum, a margem de um rio. Então, esse rio que a tua criança vai perder a força, é. vai pegar qualquer coisa que vier pela frente que der autoridade para ele. Então, Uhum, possivelmente, essa é uma ferramenta é. que os vícios usam, dão aquela limitação. Você Uhum, vai usar até aqui. Ah, uhum, precisa de mais? Precisa uhum, jogar mais um pouco? uhum, Precisa comprar mais um pouco? uhum, Sabe? Vai dar sempre um limite. O vício dá o limite que às vezes os pais não uhum. dão, né? Agora, uma outra pergunta que eu queria te fazer, Renata. Por exemplo, a mãe hoje trabalha, o pai trabalha, então quando eles chegam do trabalho já estão chegando tarde, né? E aí é hora do jantar, para todo mundo sentar na mesa, né? Então, o tempo que os pais estão realmente com os filhos, hoje em dia, diminuiu bastante. E outra coisa, até recentemente, a mãe é que fazia o almoço ou o jantar, ela que arrumava a mesa e tudo. A participação masculina, até recentemente, era mais a esposa. De um tempo para cá, eu sinto que os homens estão contribuindo também a botar a mesa, até entrar na cozinha, fazer um rodízio, né? Hoje eu faço, amanhã tu faz. Eu vejo até com meu filho. E ele está já influenciando até meu neto, que só tem 4 anos, né? Fazem panqueca. Aí o meu neto já está ali mexendo a massa e com toda a seriedade, parece um mini chefe, né? Meu filho estava fazendo massa para fazer lasanha. Tá lá meu neto ajudando na manivela e tudo. Então, isso eu acho muito interessante, né? Porque Isso não, desenvolve. isso não quebra o masculino e o feminino, né? Não, imagina Porque isso que tem a ver, assim, o homem ele continua sendo, assim, o o protetor, né? mas hoje em dia ambos, né, tanto o homem como a mulher, financeiramente, é um Não, mas complemento. assim, independente de dinheiro, Sim, sabe? A sim, mãe é aquela mais acolhedora, o pai é aquela coisa mais de proteção, sabe? É o que uhum, carrega o peso, a sim, mãe é mais chorona, aquela coisa assim. Pode até uhum, ser que
o papel seja trocado. É importante ter Hum, os dois papéis. sim, Agora, é muito legal essa inclusão, porque hoje em dia é diferente de antigamente, né? sim. Hoje em dia tem a necessidade da mulher trazer dinheiro para casa, então ela tem que trabalhar. É, Se o homem não ajudar, como é que vai ser? é, Né? E agora a gente já está entendendo que não é nem mais uma ajuda, é uma manutenção, sim, né? A criança vendo isso, ela vai começar a encarar isso como normal, então é. assim, vai começar a respeitar, né? Então assim, de repente, tá naquele dia, ai, mamãe tá com TPM, né? A Uhum, mamãe tá aborrecida hoje. O sim. papai faz mais alguma coisa dentro de casa. Então ele vai levar esse respeito pro feminino, quando ele Uhum, casar, ele vai ver, ih, sem nem pensar, instintivamente, uhum. ele vai reagir da mesma forma que via a reação em casa. Então, assim, vai ter um respeito com o feminino e vai ter um respeito com o masculino também, sem Eu acho quebrar a ordem. também a importância dos pais participarem da vida, vamos dizer, a partir do momento que a criança já está na escola, sempre que tem atividades que os pais possam estar presentes, de se fazer presente. Isso é muito importante, seja no Uma questão de esporte, acolhimento. seja na parte acadêmica, quando tem o Dia dos Pais para entrar na escola e assistir às aulas. É fundamental essa ligação, né? Que muitas vezes os pais dizem: ah, não, não vou, não, não sei o quê. E evitam. E isso marca, você sabe, a criança, ela sente quando o pai e a mãe têm esse interesse de acompanhar ah, Os o, interesses dele, né? A vida dele. exatamente da criança, né? É, Então, eu vou a tirar sua por mim. câmera acho que ficou um pouquinho congelada. Não sei se é o sinal da sua internet, mas ficou uma foto sua. Deixa eu ver se você consegue ah, mexer para ver se mexe a imagem. Ah, vamos ver de novo. Oi, caí, mas passo bem. Tô Ah, bem aqui. agora sim, agora já estou te vendo mexer, que ela ficou paralisada um tempinho. Então, assim, Mas eu é não gosto isso. muito dessas interações na escola, porque eu sou uma pessoa muito tímida. Não gosto. Mas eu vou e eu vejo a carinha deles, então no final Tem que eu já ir. tô no chão rolando com eles, aí no final já não tô nem ligando para os outros adultos, sabe? Eu tô me Sei, divertindo com os meus filhos. E faz diferença, sim. faz diferença, porque ele quer mostrar para os pais, né? Olha eu aqui, Olha quem eu sou, quem eu tô me exatamente, tornando, né? né? Meus amigos, o entrosamento, tudo isso é tão importante para ele. E outra coisa também, nunca ri de nada que meus filhos chegassem a querer confiar em mim, sabe? Eu Nem sempre rir, nem julgar, né? sempre mostrei para eles que fora eu ser mãe, eles sabiam que podiam vir falar de qualquer assunto que quisessem. Eu acho que isso é muito importante, que ele venha a mim confiando em mim. Porque se ele não tem essa confiança com os pais, ele vai fora de casa. E aí você não sabe de que forma aquela outra pessoa pode orientá-lo, né? E Ele até pode ter sorte de achar alguém que oriente, mas sim, essa sorte é mas muito menor nunca do que vai o azar. ser igual, sabe? Então, nesse sentido, eu realmente eu me sinto agradecida e um pouco heroína, porque eu consegui, inclusive meu marido faleceu quando os meus filhos ainda eram adolescentes, né? O Jimmy tinha só 14 anos. E o Leonardo já estava morando fora do Rio de Janeiro, estava na Inglaterra desde os 14 anos, estava com 17 anos. E então não foi assim tão simples, mas eu nunca tive dúvida da base sólida que nós conseguimos dar para ambos, sabe? E graças a Deus hoje são homens, pais, maridos. Então, valeu tudo o aprendizado que eu passei com meu marido para eles, mas eles também.
acrescentaram muita coisa para ambos, né? Uma coisa que eu quis trazer nessa palestra, nessa apresentação, né, foi que assim, você pode até nem ter tido o que deveria na infância, mas você pode correr atrás, né? Se você não teve acolhimento, se acolha hoje em dia, né? Você pode olhar para dentro, ver o seu papel, ver o que você precisa fazer, né? Observar suas companhias, observar o que você quer na sua vida, né? Correr atrás. Observar o que não estava de acordo assim Uhum. com as leis da vida, né? Sim, E trazer isso para sua vida agora, para sua família futura, né? Para não precisar ficar repetindo os erros com que a gente viu certeza. aqui, né? Que os erros se repetem Uhum. pelo aprendizado. Então, Ah, assim, educação é fantástico, Renata. Eu estou muito feliz com essa nossa palestra, a sua apresentação muito, muito rica. E eu espero que quem ouviu e vai ouvir possa também, de alguma forma, ser tocado, né, de repensar algumas coisas nas suas vidas, né? A gente todo dia aprende algo novo. Eu já eu aprendi distribuí um mais monte de coisa grilo aí. hoje. É isso aí. Essa Eu grilo te atrás da orelha de agradeço todo a mundo. apresentação e te passo o microfone de novo para as suas considerações. Ah, eu já falei um monte aqui agora. Muito obrigada, Mirelle. É isso mesmo. É bom falar com as pessoas sobre isso, Uhum. porque às vezes as pessoas acham que é bobeira, né? Não. Que acham que estão certas, que podem se meter Uhum. na vida dos outros, mas elas esquecem que todo mundo é gente. Sim. Papai e mamãe também são gente, eles não têm que ser perfeitos, Não. né? Papai e mamãe já erraram, já tiveram uma vida pregressa antes de você nascer, então olha para a tua vida e segue em diante, entendeu? Não precisa É. abandonar pai e mãe, não estou falando isso, não estou falando de abandonar ninguém, É. é respeitar a hierarquia, dar Uhum. apenas o que você consegue receber É. e incluir todos, sabe? Porque assim é que você vai ter e ser grato, né? Que assim que você vai Uhum. ter espaço, você vai ter menos aborrecimento, menos complicação e vai abrir mais espaço para prosperidade, Isso. né? Prosperidade é a palavra da moda, mas assim vai abrir mais Uhum. espaço para ter uma vida leve, sem a Sim, sua cabeça ficar remoendo culpa e julgamento, não sei o quê. Gente, quanto menos gente mimimi no mundo, melhor, é né? verdade. Todo mundo fica bem. Então, a minha proposta é essa, é trazer Uhum. conhecimentos de, vamos botar assim, de diminuição de mimimi nesse mundo para que todo mundo fique tranquilo, Uhum. né? Tenha uma vida tranquila. Bom, eu quero te Agradeço agradecer. a oportunidade, viu? Nós Para mim é uma também honra. agradecemos, uma honra, e espero ver todos vocês numa próxima, muito em breve. Ah, obrigada. Nada. Beijo. Vamos lá. E Ainda grava. ainda está gravando, mas já vou cortar aqui. É só achar. Aham, acho que é aqui.